Meus caros alunos, estou gravando esse vídeo para passar um resumo, tá, da matéria da segunda prova, tá, do nosso segundo bimestre. E também serve lá para a prova da OAB, quando vocês forem fazer para a prova objetiva. Tá? O ponto da nossa disciplina é a extinção do crédito tributário. As modalidades de extinção do crédito tributário. O artigo 156 do Código Tributário Nacional. Tá? Na aula virtual, quando eu dei esse ponto, eu passei pela explicação de cada uma das modalidades. Agora, de forma resumida, eu vou colocar o principal para vocês. Bom, o principal aqui, tá? As modalidades: pagamento, compensação, transação, remissão, prescrição e decadência, conversão do depósito em renda, o pagamento antecipado e a homologação do lançamento, a consignação em pagamento, a decisão administrativa transitada em julgado, a decisão judicial transitada em julgado, a dação em pagamento de bens imóveis. Tá? Bom, num primeiro momento, o que vocês devem saber, principalmente lá para a prova da OAB? As modalidades que dependem de lei específica, que não basta a previsão no CTN. Compensação depende de lei. Transação depende de lei, remissão depende de lei e a dação em pagamento em bens imóveis depende de lei, tá? Então isso vocês têm que ter em mente, porque pode ser que o examinador na prova objetiva da OAB pergunte algo a respeito, tá? Eu passei por cada uma delas lá na nossa aula virtual. Tá? Deixei também um material para vocês. Tá? Depois eu vou postar ali no grupo do WhatsApp as súmulas, tá? Que são muito importantes, porque também cai lá na prova da OAB. Tá? O conhecimento das súmulas, principalmente do STJ, tá? É muito importante para a prova da OAB. E na nossa prova pode ser que também caia alguma súmula, tá? Eu vou elencar as súmulas ali no grupo do WhatsApp, tá? Então, destas modalidades, tá? Primeira situação, ver quais que dependem de lei, que são essas que eu falei para vocês. Bom, e com relação a decadência e prescrição. Bom, a gente teve uma ou duas aulas, tá? E com material específico também, tá? Com relação à decadência e prescrição intercorrente, tá? Que é um ponto importante e eu diria para vocês um pouquinho complexo, tá? Bom, decadência é decadência do direito de lançar, de fazer o lançamento. Tá? Previsão no CTN, artigo 173, inciso 1º do CTN. Contagem do prazo a partir do primeiro dia do exercício seguinte. Esta é a regra da contagem da decadência. Tá? Bom, prescrição do direito de cobrar o crédito tributário. Se no caso não tiver o lançamento, não se fala em prescrição, não se avança para a prescrição. É caso de aplicação da decadência. Decadência do direito de lançar. Primeiro vem o lançamento e após vem a cobrança do crédito tributário, né? Cujo lançamento foi inscrito em dívida ativa, tá? Então, num primeiro momento vem o lançamento, necessariamente para que
o ente político, seja a União Federal, estados ou Distrito Federal ou os municípios possam cobrar o crédito tributário, primeiro tem que ter o lançamento. Tá? Então, se não tiver lançamento, não se fala em prescrição. É caso de aplicação da decadência. Decadência do direito de lançar, de fazer o lançamento. 5 anos para isso, prazo, em regra, primeiro dia do exercício seguinte, começa a contagem do prazo, ou seja, 1º de janeiro do próximo ano. Tá? Bom, prescrição do direito de cobrar o crédito tributário. Então, como eu falei para vocês, necessariamente tem que ter o lançamento. Tá? Via de regra, entendimento majoritário do STJ hoje, contagem do prazo da prescrição, 1º dia útil após o vencimento do tributo. Isso em caso de lançamento por homologação. Lembrando, 3 modalidades de lançamento. Lançamento por homologação ou autolançamento, lançamento por declaração, tá? E lançamento por ofício ou direto. Bom, na modalidade de lançamento por homologação, via de regra, 1º dia útil após o vencimento do tributo. Bom, contagem do prazo na modalidade de lançamento por ofício, tá? Via de regra, 1º dia útil após o trânsito em julgado do processo administrativo. Professor, e se a empresa ou pessoa física, o contribuinte, optou por não apresentar a defesa administrativa? Bom, o fisco dá 30 dias para a impugnação, ou seja, para que o contribuinte possa apresentar a defesa administrativa. Ele abrindo mão, ficando silente, bom, 1º dia útil após o término do prazo. E o prazo é 30 dias, então no 1º dia útil após o término do prazo, começa a contagem dos 5 anos para a ocorrência da prescrição. Bom, tudo isso que eu estou falando, de forma resumida, tem no material que eu disponibilizei para vocês, tá? Que com toda certeza deve ser lido. Eu estou fazendo um breve resumo aqui, tá? Dos pontos principais. Tá? Então, verificar também o fundamento legal da prescrição está no artigo 174 do CTN. Verificar também as modalidades de interrupção ali da contagem do prazo da prescrição. A principal delas, né, é o despacho do juiz que ordena a citação, que ele retroage à propositura da ação, tá? Conforme previsão do CTN, combinado com o CPC e a jurisprudência do STJ. Que eu também vou deixar lá um acórdão para vocês, tá? Não mudou. Bom, e depois a gente viu também a prescrição intercorrente, que a previsão legal não está no CTN, mas está no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, a Lei 6.830 de 1980. Tá? Que aí a prescrição intercorrente, no entendimento majoritário da jurisprudência, tá? Pressupõe a distribuição da ação de execução fiscal, tá? E, em tese, o fisco tem 5 anos, né, para citar o executado ou 5 anos para penhorar bens do executado. Tá? Por exemplo, a contagem desse prazo, tá, com relação à penhora de bens, que é o mais comum aqui que ocorra, o caso da prescrição intercorrente, começa esta contagem a partir do 1º dia útil após a primeira tentativa frustrada de penhora de bens. Tá? 5 anos podendo ocorrer a suspensão de 1 ano. Tá? A
a suspensão também da contagem do prazo. Bom, o juiz de ofício, pela jurisprudência, até pode suspender por 1 ano e o credor poderá também solicitar a suspensão por 1 ano. Bom, então a contagem desse prazo na prática tem que descontar 1, tá? Então, na prática, a contagem para que ocorra a prescrição intercorrente, ocorrendo o caso de suspensão por 1 ano, são 6 anos. Mas não esqueçam que para fins de prova, 5 anos para a ocorrência da prescrição intercorrente, tá? E o juiz de ofício pode decretar, tá, a prescrição. Não é, na prática, não é o que ocorre, tá? Acaba sendo requerida, né, pelo executado, tá? Eu deixei um material para vocês, também a gente teve 1 ou 2 aulas, né, com relação a este ponto, tá? Então, dá uma olhada, né, nas modalidades de extinção do crédito tributário, dando uma lida com calma, principalmente em cada uma delas, no conceito, tá? E principalmente com relação à prescrição, decadência e prescrição intercorrente, ou pela ordem, decadência, prescrição e prescrição intercorrente, tá? Agradeço pela atenção de vocês.